Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, a liturgia fala pra gente que o Senhor ama o seu povo de verdade. Reza o salmista no Salmo 149. Então, essa bela profissão de fé deve ser acolhida por nós como certeza de salvação. Então, que nós possamos celebrar as liturgias com esperança. Então, a primeira leitura está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 a 11. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 a 11. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não eres nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E ao que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, a primeira leitura fala pra gente, né? O apóstolo Paulo fala aqui sobre ele censura o litígio entre os irmãos. Então a gente não deve, né? Os irmãos não devem brigar, né, com os irmãos. Não devemos colocar irmão contra irmão. Nós devemos nos respeitar, né, em Cristo Jesus, e devemos levar a boa nova do Evangelho a todos. Nós devemos nos amarmos sempre como irmãos, né? Não pode se colocar irmão contra irmão, né? Nós devemos sempre nos unir, né? E sempre estar em comunhão com Deus e levar a boa nova do Evangelho a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 6, versículo 12 a 19. Lucas capítulo 6, versículo 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Então o Senhor reza a noite toda para tomar uma importante decisão, a escolha e eleição de seus apóstolos. Então, entre todos os seus seguidores, Jesus escolhe 12 homens, número simbólico, que se refere às 12 tribos veterotestamentárias e que representa o novo Israel, a igreja, o povo escolhido pelo Senhor. Então, o versículo 17 atesta a vastidão e a diversidade de origem das pessoas, simbolizando tanto o alcance universal da ação salvadora de Jesus, quanto a diversidade de pessoas que constitui o grupo de seus seguidores. Então, Jesus acolhe a todos, ele quer salvar a todos. Então, o texto, que também é de ordem vocacional,
testemunha-nos que o Senhor sempre chama homens e mulheres ao seu seguimento. Feitos discípulos de Cristo, somos chamados também a anunciá-lo e testemunhá-lo a outras pessoas em contextos diversos. Então, como eu falei, que a gente possa sempre levar a boa nova, dar testemunho do Evangelho de Cristo a todos. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.